Pô, sal daqui a Fábio Silva. Então não presta, boi! Pá, só porque eu não presto, meu, tem que ser boi, Zé. Olha, podes ver como é que tu te chamas? Que? Como é que eu me chamo? Sim? Como é que eu me chamo? Sim? Como é que eu me chamo? Sim? Há mais aqui alguém na sala para... Sim, o teu nome? Sim? O meu nome? Ah! Olha lá, no seu bilhete de identidade está lá escrito Al. Oh, maravilha de Deus, como é que era a maravilha das suas almas, do Guereto? Como é que você se chama por todas? Eu? Ah não, tem algum jeito? Tem algum jeito dessa coisa? Por isso mesmo é que estou a dizer se tem algum jeito ou não, Zé. Para-me dizer qual é o teu nome uma vez por todas, que eu tenho que começar a falar, tenho que começar a ver a base. Ah! Ai, o que me devia parecer esta hora. Qual é o seu nome? Obrigado a bola peleira, saca a marinha bola a bola. Obrigado, Facebook. Tá bom, mas já disse que quero o seu nome, Zé. Bom, já sei que o senhor é gay. Não é? Já percebemos que o senhor é gay. Portanto, pode ir para a loja. Tchau, obrigado. Nem é bom, pessoas como estas, nem é bom. Bom. Boa pessoal, daqui é o Fábio Silva e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Until Dawn. Ficamos aqui com a Sam, exatamente, ficamos aqui com a Sam e pessoal, só para vos lembrar, eu não tenho, isto não está os vídeos estão programados para as horas, ouviram porque os vídeos saem normalmente vão sair 2 vídeos por semana e neste caso não foi isso, mas pronto, vai começar a ser e pronto, vai ser um vídeo por semana, já estou cheio de chouriços, então vamos embora. Estou aqui com a Sam. Portão. Utiliza, pessoal, as bolas não estão a aparecer, ok, não há legendas, porque eu reparei no vídeo que fiz, eles não se um corno, e portanto eu prefiro assim eles falarem para eu traduzo. Mas a maior parte dos inscritos devem ser inscritos portanto, porque já vi e posso não deve haver problemas. Vamos lá então. O porta está, o coisa está partido. Passa por cima. Chris. Quem é o Chris, é? Vai. Escalar. Rápido, por dentro. Não há nada, calma. Rápido, vais te espatar no chão. Ui. Olha! Enganei-me no botão, Zé. Vai. Campeão, para que saltar? Saltar não vale a pena, saltar. Jesus, que coisa que tu és. Espera aí, alguém atrás de ti, Zé? É um gajo, meu. Ouve-se respirar, é um gajo. What? Oh, é um esquilo. Salut, petit gars. Tem que meter o comando direito. C'est ça? Ok, já percebi essa parte. Não é assim muito coisa, pronto. Bora. Agora é R1 para... Ok, mas eu tenho coisa para saber. Portanto, se pode ser... Obrigado. R1 é isso, pessoal. Portanto. Bem. Já meia. Cool. Ora bem, a população indigene de Robetic, pessoal, quem quiser ler, meta pausa e lê, porque não vou estar a ler isto tudo, é para isto. Vocês metam pausa, eu vou mandar se vocês quiserem ler, metam pausa e vocês lerem. Então se eu posso ler, morre, é as borboletas pretas, quer dizer que
Que é uma morte de uma pessoa que vai... Pessoal, eu só estou a dizer bosta, estou a encher chorar, isso não sei traduzir esta porcaria. A maior parte morre, as borboletas pretas estão a anunciar a morte, o Dom G, as borboletas estão a dizer alguma coisa que vai acontecer de perigo, a tragédia é uma coisa dos amigos, e o conselho dos borboletas é uma coisa de fazer guiar ou uma coisa assim. Pois a chance é a coisa, pronto, já estou. É o preto, o vermelho, o castanho, o amarelo e o branco. Ora, perdemos muito tempo aqui, perdemos 4 minutos aqui, não, estou brincando. E o que é que foi? Não, isto é um totem. De totems, ao cubo de... ok. E agora como é que faz para apanhar a porcaria de totem? Já apanhei um totem, já? Acho que já, eu acho que já apanhei um totem. Olha lá, R2. Objetivo ativo totem, ok. Totem do conselho. Ok, ou seja, temos que fazer tentação ao pássaro que vai estar em cima de uma mesa de neve. Está bem, eu sei, já percebi isso. É para quando temos que colecionar, temos que ver aqui, quando começarmos isto tudo, temos que ver aqui. Olá! Chris, Não é mochila. est-ce que t'es là? Chris, quem é o Chris, é? Ton sac est là, t'es où toi? Pessoal, eu não lembro da personagem. T'es pas dans le sac quand même. Eu mal joguei isto e não acabei a história disto. Eh ben, Quando dizer a primeira vez. regardez-moi ça. Telemóvel. Olá. Vamos fechar o saco, pessoal. Vamos estar a meter o nariz onde não é chamado. Pas fouiner dans les affaires de Chris. Vamos estar a mexer nas coisas que nós também não queríamos que alguém mexer com nossas coisas. Sam, t'as pu venir? Ora bem, aí o Chris, algo bem campo, tem sempre um fraquinho plástico, ok. É metódico, protetor e cómico, ok, já reparei nisso. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt Já, incroyable. porque gosta? Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. O barulho da neve nos pés está altamente, pessoal. Isto está a virar o quê? Oh la vache, regarde ça. Isso é o que é isto? Alguém está em 1998, um fugitivo que chama-se Milgram Victor. Sexo masculino está a... procurando um fato, saiu 3 de 1998. Ok! Isto deve ser o que aconteceu há... Sympa. também eu acho que já estou a começar a juntar as peças. Só por este bocadinho, mas... Bem, depois vamos descobrir mais. Tada! Ça le fait, non? O que é isto, é? Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? O que está aqui a fazer? Como ça? Realmente? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Está de Et tiro toi, tudo para quê, t'as jamais né? rencontré le père de What? Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. Ok. D'accord. Vai vir para aí os zombies todos. Vamos acabar, vai dar assim. Ok. Vamos ter que sair esta porcaria, não é? Agora tenho que clicar R2, não é? R2. É normal para tirar todos os jogos, é assim. Jesus, isto é doer nos ouvidos, meu. Waouh, joli tir. Claro, c'est beaucoup de mètres. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Isso é. Pumba! Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, Realmente. vu sa taille. Não, os quilos. Não, o Zé vai matar os quilos. Ei, não vai matar os quilos, Zé. Aí vai te lixar, não vai matar os quilos, não.
Joli Il va tir. dans la música. Regarde-moi ça. Eh, Qu'est-ce qu'il y a Buffalo Bill, notre taxi arrive. Eh, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Já, meu, já andavas hoje, não? E você está no gata pra cá o que quiser e fora, e botar com se tu botar para aquela caminhonete e ele voltar para o centro do meio e aí. Já nasceu do ar, só pode. É o chão está alto também. Já não já Non, assim. c'est Ok, nós somos o Chris agora, ok. vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Um ano Dès que je suis depois de arrivée, anos terem tout est morrido, revenu en 2 20 anos. secondes. Un an, c'est rapide. Os gajos são todos vir aqui, mas a cada altura das montanhas, estes gajos são todos. E agora, Zé? Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Tá fechado, normal esteja fechado. Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Yeah. C'est flippant. Ah, ok, tens a chave, você já sabe que tens a chave, então anda lá com essa agora. Après toi, Oh, un vrai gentleman. Et ça doit être dur pour Josh. Duro para o je sais pas Jorge. comment il fait pour tenir le coup. Moi, je serais en vrac. Ah não, são Il ok. faudra qu'on garde un œil sur lui. Ça doit être horrible tout ça. Et il a... Digas aí, tu Il não a faz pas nada, l'air tu. d'être du Faz genre à nada. demander Somos de rapazes, l'aide faz quand nada. il en a besoin, tu vois. Que é isto, é? Blackwood Pines. C'est vraiment Hotel un and drôle d'endroit Sanatório. pour faire une maison, même en étant plat aux as. Hotel Ils sont pas si com um riches. espírito e um Ils corpo ont acheté qu'une sem. montagne. What? Oh, peraí. Oh, olá. Que é isto, é? Je pensais que c'était plus près. What? Bon, on va attendre. Por que, Je commence à por que voir ele estava numa l'intérêt banheira, que Zé? c'est le E vai mudar temps para de onde a gente dire. está? Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ouais. Ah, tá. C'est beau de jour, mais de nuit. Que é isto, Zé? Eu tô J'ai vendo. endormi. E me vão ficar até lá acima, que todos que são. Dona. Poème. Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Fecha, fecha. Enfin, on y va? Vamos embora. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Só para quem não percebe o francês, para mim é difícil estar a traduzir, eu sei, mas eu resumo em pequenos palavras para vocês vão perceber, porque a maioria toda a gente já deve ter jogado este jogo de portugueses e não portugueses. Allons-y! O jogo já é antigo, eu sei, mas Aventure como entender commence. este jogo é qualquer J'espère coisa, qu'on va pas le quer regretter. que vocês vejam apanhar cagaço. Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Tá bom. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Sério, velho. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, ok, Et on pessoal. est devenus amis. Tudo Jusqu'à bem. aujourd'hui. Le couple Estavam idéal, quoi. numa sala de aula Si c'était e justement o gajo parce tinha que de botar o seu Jenny sutiã Simmons seguinte. A avait gaja, ou atteint seja, a la gaja, avec eu trois estava enfants, numa c'est que classe ce que jour-là, son ou seja, soutien-gorge a gaja était passa para a passé primeira de côté. fila Hein? e o gajo C'est- e o Tu Chris pourrais être passa seul para dans trás, ce ou seja, téléphérique en ce para moment trás, ou seja, o Jorge fica sozinho. Ou A carrément, gaja estava ao lado do avec Jorge. quelqu'un O d'autre Jorge assis fica à sozinho, ou côté de seja, o toi. Chris passa para o lado do Jorge. Boum. E é aí que eles começam a L'effet papillon. E eles aí começam a namorar. Realmente ele não é para mim. Nota-se. Vamos lá. Quem é esta, Zé? Jess, a nova namorada de Mike. Daí não sei o que quer dizer, a senhora quer dizer, está assurada, está assim, está, tem certeza dela própria e irreverencioso, esqueçam que não sei se diz essa voz.
Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. E tu não caso para o gato, né? Essa coisa não dá, não é? C'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider Non. à sortir, s'il te plaît? Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Et c'est que du muscle ici. Ah, é? Ouais, bien sûr. As chances de montar mais olha que estou. Eh bien, qu'avons-nous là? Chris! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel Ok, genre je te de donne- pensée je te notre donne ma Jessica classe. pourrait-elle imaginer? Je me demande. Assistir, falar mal. Não, vamos desistir, não tem nada a ficar nessas coisas. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Anda, opa, passa para cá, droga. T'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Mas é melhor Vous não. le découvrirez tôt ou tard. Exatamente, dá melhor. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Será que vocês não podem Que ficar d'autres arrivent. fucking juntos? Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Hein? Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. É... Parfois, Então olha o je que te espera lá em cima. Vai Arrêtez ficar de maravilhado. respirer un bon coup. Nós estamos mesmo no alto de tudo. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet Yes, juste à ouais, côté c'est du vrai. téléphérique? Emily, é isso de Mike. Internetista, isso tudo, persuasiva, persuasiva e isso tudo gente. Não sou preciso Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Este é o Mads, motivado, ambicioso e esportivo. Nossa, nota para a cara dele, para a roupa também. O novo namorado da Emily. Confusão no caralho. Et notre porteur, hein? Il est A où? Jess está com o Mike. O Mike era a ex da Emily e o Mike está com a Emily. Oh my god, que cena do caralho. Ih, não queres pegar um bocadinho das malas, não? Oh, queridinho. Não sei, digo eu. Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Vocês é que são malucos? Que eu dou um gata para a costa aí e vou para casa, sério. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, merde! Fuck you, man. Pessoal, eu quando grito, e não é com os gritos, não é gritar, é mesmo coisa para trás mesmo. E agora está a contar com esta. Oh my god. Ele se teve com o professor, debulhar, pronto, ele se arrasca-se determinado, persuasivo de uma para outra. É Mike é ele vai-te cantar. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos É, têtes. porque ela Putain, mudou um focinho já. J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, Je te on maluco, est tous meu. potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Vamos que são simpáticos. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Já vamos passar outra Matt. coisa, senão D'accord. vamos todos ficar mal. J'ai compris, je veux pas que ça soit Agora dá o bizarre. que está para Super. a daí vai Nicole? C'est cool. Vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus mec. À plus. D'accord. À plus. What? PD, meu! Este gajo é PD! Aliás, Merde! sei ao pai. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam.
Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Vai. Não, não vou deixar sozinho, esquece, vou deixar sozinho. Em, je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid, la nuit tombe Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Ah. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question Ah tout ce bem, que vai je dis? pro caralho, não queres que J'essaie juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être Non, pas serviable, grave. t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Só uma mensagem. Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. À toutes. Desculpa. Pessoal, é até logo. Vamos fazer um vídeo mais comprido. Vamos ficar até mais de 5 minutos. Vai, ok? Ok, quem é esta? É esta daí. Também tem sentimentos por Chris, tem um fraquinho por Chris. É curiosa, estudiosa e honesta. Tens cara disso também, rapaz. Isto fora do chalé de Washington. 21 horas e 22. Já foi, já? Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Pessoal, será que eu vou dizer ao gajo que não tem nada com ele, meu? E anda metida com o gajo, meu? Ah putain! Bordel! Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te faire Bon peur. sang! Mano, um soco, meu. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier! Oh, eh ben... Non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Tinha que choco maluco. Qu'est-ce que tu regardes? Com estes chutes T'as vu un todos. truc intéressant? Euh... Laisse-moi regarder. Não, não vamos fazer um chato ao gajo. Vamos ficar um ambiente do caralho, vai. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parie que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Mas é melhor não. Não. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne. Alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. É melhor, senão acho que eu ia ficar um ambiente do caralho se for uma doutora de nossa. Agora vou, Zé? Sabia? Jessica, tu Félix, estação alta. Ah, o cretinho, ok, passou 10 minutos. Coisa e coisa. É, para o telemóvel, então, para o telemóvel é melhor. Ele cai no jogo. Oh, mais what the fuck? T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi? Une jeune et jolie rebelle que J'ai de me appris rendre au gars, face je au vous casse policier pas une mignon question. qui veut m'emmener au poste? Faz-me bola, vamos dar as tomas, já. Bah, j'en sais rien. Si tu présentes ça comme ça. Hé Lol. Pá! Oh, vamos mais bola nas tomas, já. Vamos mais bola nas Tu tomas. vas me payer. Tu sais ça. Où est-ce que tu te caches? Nem foi buscar as plumas. Mama. Hé Mama. Não passas que a gente viu no Y'a top. quelqu'un? Allez! Hey Mike! Ih, que toma na minha cabeça atrás. Ouais, tu m'as eu. C'est bien joué. Não, ai, este não. Tu peux pas m'échapper, Ya. Michael? Por vezes é melhor não Tu fazer sais que nada. je te connais par cœur. Não faças. Já não faças.
Je vais te trouver, Jess. Et puis quoi? Oh, Ça suffit. oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, ville manant? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame, Monsieur. Oh, descends, descends. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser. Esse derrière, non? Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Essa música já não estou gostando nada da música. Quem é este gajo, Zé? Ei, meu, anda alguém atrás dele, meu. Pá, tu outra vez, Zé. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes, ou encore des revenants. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Sério. Les hommes m'inquiètent. Les femmes, não. Eu morei, não sei o que. Tenho medo dos aviões. Tenho medo de... eu tenho as duas coisas, mas... Eu acho que é mais vertigens. Vertigens tem mais, bué. Subsequentes, mas já vamos ver. Pá, facas. Pá, facas. Amor, facas a gente a reta certa ficas a sofrer para morrer, ao mesmo que a arma morre logo. Espera, não sei também, né? Pronto. Ai meu, aqui meu. Oh, as serpentes. Fui para te escupendo. Os palhaços assim mete medo, com vontade de nada. Oh, je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Pessoal, eu sei que no final lá nos assustei-me. Fiquei para conseguir ficar parado, não sei como, mas fiquei Essayez parado. d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Isto é tão chato, pá. Pá, aranhas, aqui aranhas é pior, aranhas é pior, cara. Aranha, vira essa bosta, vira. Sangue. Oh, que olhas para eles, Zé? Vira. Zombies. Sangue. Pá, sangue. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Nada, Zé. Estou à tua vontade. Les araignées, les zombies, les entrailles.
Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah, je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Pessoal, vai ver as cenas dos episódios anteriores. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Bom, Je trouve que la montagne obscuridade. grandit à chaque fois que 9 j'y grimpe. horas Ah ouais? até o acontecimento. Ça me fait ça aussi. Este é o tal Josh, irmão da Annie e da Beth. Gosta de pensar, gosta de ser gosta de se mexer e complicado. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Eh, salut. Comment ça s'est passé? Un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... Je peux pas tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? 10 horas, 22 horas. Eu não percebi o que ele disse. Vamos perguntar se ele está bem. Se ele vai bem. Eh, comment ça va? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes sœurs. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrer par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais, tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Vai-me seguir, né? Bora, vamos seguir. Pessoal, este episódio vai ser longo, vamos ter 2 minutos. Acho que vamos ficar por aqui. Salut H. Salut Chris. A perguntar. É bom estar de volta, vamos estar confiantes. Alors, comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pessoal, obrigado por terem seguido este episódio, ok? Espero que tenham gostado. Mais um episódio do Until Dawn. Vamos vir muitos mais, just cause e Charted. Espero que tenham gostado. Vamos ficar aqui com o Chris. Não esqueçam de deixar um likezinho para apoiar. E quem não se inscreveu, subscrevam. E fui. Até ao próximo episódio.